Boa noite todo mundo em casa, boa noite, meus amados. Hoje uma noite muito especial, né? A gente está pelo canal do YouTube, Mayra Rocha. Muito obrigada a todo mundo que já entrou, todo mundo que está acompanhando. Eu quero agradecer imensamente. Hoje eu falei com vocês um pouco no Instagram, né, sobre as nossos programas desse mês, os nossos programas do mês que vem. Então, eu queria conversar com vocês sobre a festa das crianças, tá? Em outubro, a gente vai começar já a campanha da festa das crianças. Vocês podem ver lá no Instagram, Inácio Daniel Oficial, são 1.000 crianças cadastradas. Essas 1.000 crianças fazem parte do cadastro das famílias que nós adotamos mensalmente. Então, são 1.300 famílias, 1.000 crianças, todas catalogadas, com telefone, endereço. Vocês podem, inclusive, contactar com as famílias delas também, se quiserem mais detalhes, né? E então a gente começou o processo para os nossos dias das crianças. Nós colocamos a campanha, cada brinquedo a R$ 10. Os brinquedos são iguais, bonecas para meninas e carrinhos para meninos, para que haja uma igualdade. Então a gente já começou a arrecadar e nós precisamos arrecadar para comprar 1.000 brinquedos. Essa é a nossa meta. No dia 12 de outubro, nós escolhemos o Jardim Barragem, em Águas Lindas, no Goiás, que também é atendido pela casa, para fazer a festa das crianças. Então, a gente já conseguiu palhaço, mágico, pula-pula, todos esses brinquedos, guloseimas, bolo. A gente vai fazer também um almoço para as famílias, para que seja um dia para que eles possam confraternizar. Um dia muito especial para essas crianças também, que vocês podem acompanhar, inclusive se você for de Brasília, quiser se voluntariar para o trabalho voluntário no dia da festa também, fique à vontade. Então, a gente quer fazer um dia muito especial para essas crianças, faremos com toda a segurança, com o distanciamento, nós já arrumamos um local que há o distanciamento, luva, máscara, né? Tudo que a gente puder para se precaver, claro, né? Mas essas crianças merecem um dia especial. Todo ano a gente faz num assentamento e esse ano é escolhido no Jardim Barragem 6, Águas Lindas do Goiás. Precisamos de 1.000 brinquedos que estão saindo a R$ 10, porque nós vamos entregar brinquedo para todos os assistidos, mas a festa será no Jardim Barragem, tá bom? Muito obrigada pelas cestas. A gente ainda está faltando algumas cestas, 500 cestas, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir até o final do mês. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês. Quem quiser acompanhar os programas, os projetos, somos 120 voluntários, nós temos 17 projetos na casa, tá bom? Vocês podem entrar no @Inácio Daniel Oficial no Instagram, tá bom? E, bom, vamos passar para o lado mais importante de hoje. Eu estou muito feliz, muito honrada com a presença do palestrante de hoje, porque para mim é uma oportunidade sem tamanho, é uma oportunidade sem igual tê-lo hoje conosco no canal, tê-lo hoje nos passando esse conhecimento tão necessário, tão tesouro mesmo. E hoje é um tema muito, muito importante que é sobre mecânica quântica, física quântica e a espiritualidade, né? É um tema muito atual também, um tema onde a gente está aprendendo a adequar e a andar e colocar as mãos dadas entre a espiritualidade e a ciência também. Nós devemos acompanhar também, né? Então vai ser uma palestra muito bacana. Hoje nós estamos com Wagner Ideale, ele é professor, físico, espírita há 40 anos, voluntário da instituição Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual, no bairro da Moca, em São Paulo, há 18 anos, atuando como coordenador dos cursos com um grupo de 200 alunos aproximadamente. Palestrante espírita, autor do livro O Espiritismo Entre Nós, pela editora Evoque, editora virtual O Consolador, articulador espírita para a revista online O Consolador, escreveu alguns artigos para a revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Então, hoje nós estamos com Wagner Ideale, com muita honra. Eu estou muito agradecida à espiritualidade, a Deus, a essa oportunidade, essa chance que nos foi dada. Então, para a gente iniciar, né, vamos fazer uma oração inicial. Eu vou pedir para a gente fechar os olhos materiais, né, abrir os nossos olhos espirituais, para pedir a Deus, para pedir à espiritualidade amiga, que nesse momento nos conceda a serenidade, a paz, nos tranquilize, equalize as emoções, as vibrações, para que nós possamos receber hoje, beber um pouco da fonte do conhecimento, o conhecimento que é tão importante, aliado ao amor, à espiritualidade, nos faz pessoas melhores,
melhores, nos faz fazer as nossas reformas íntimas que é tão necessária. Então, hoje nós pedimos à espiritualidade amiga que nos acompanhe nesse momento, que nos dê força ao Wagner Ideale, para que todas as palavras que sejam colocadas na boca dele sejam de grande aprendizado para nós. E aproveitamos para agradecer imensamente ao Criador e à espiritualidade pela oportunidade que nos foi concedido. Que assim seja. Então, agora, vou passar a palavra para o nosso palestrante, nosso querido Wagner Ideale. Boa noite, pessoal. Bom, a gente fica até sem graça. Eu quero agradecer à Casa Inácio Daniel por essa oportunidade, agradecer ao Cláudio, que entrou em contato com a gente, para a gente falar sobre física quântica e o espiritismo, né? Falei, não, vamos conversar. Agradeço a todos vocês essa oportunidade e vamos lá, né? Vamos começar o nosso pequeno bate-papo. Muito bem, há 2000 anos, o nosso querido mestre trouxe para o mundo a Boa Nova. Essa Boa Nova, ela não tinha como atingir com toda a profundidade que precisaria atingir devido ao nosso primitivismo naquela época. E ele disse, eu enviarei o Consolador, que vai repetir tudo que eu falei e muito mais. Os anos foram se passando, os séculos foram se passando, até que a humanidade amadureceu, ou pelo menos uma parte dela amadureceu suficientemente para que pudesse ter acesso a um outro patamar de conhecimento. Nós saímos de uma Idade Média cheia de preconceitos, cheia de contextos nada lógicos, para a entrada na Renascença e, consequentemente, na Era Industrial, quando a espiritualidade começa a se manifestar em toda a Europa, numa parte dos Estados Unidos, até mesmo aqui no nosso querido Brasil, trazendo esse contato que todos nós conhecemos, nós espíritas, todos conhecemos como tudo começou. E o professor Hipólito Denizart, ele é convidado a um local onde vai ter essa reunião. Em primeiro momento, também acho que muitos dos senhores, das senhoras, sabem que ele rejeitou. Por quê? Aí começa. Ele rejeitou porque ele era um cientista. Ele era uma pessoa que precisava tudo ter uma conexão lógica. E naquele primeiro momento, ele não enxergava uma conexão lógica. Ele não enxergava naquelas manifestações algo que pudesse ser sério. Ele via naquilo, tanto é que ele falou, o dia que você me provar, porque as mesas girantes, né, aquele movimento todo, que um pé de uma mesa tem nervos, aí você me chama aqui, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Só que ele foi absorvendo o que estava por trás daquilo tudo e começou a perceber a existência de uma ciência. Uma ciência que estuda, que faz verificações em algo extracorpóreo. Vamos falar assim, né? Extracorpóreo. E ele, claro, como um cientista, corre e leva para os seus colegas cientistas. Veja, existem inteligências além da inteligência física aqui, do ser encarnado. O pessoal, evidentemente, você está ficando louco. Isso não existe. Isso é fantasia. E todo mundo que deve ter assistido já filmes sobre a vida de Kardec, tenha lido livros sobre a vida de Kardec, sabe a dificuldade que ele enfrentou. Mas ele não desistiu, porque ele percebeu que aquilo tudo fazia sentido e ele se utilizou de um método que a gente chama sempre de um método experimental. Não tinha como, está ali a médium e ali ele vai se acercar de situações para que não aconteça nenhuma coisa falsa. Ele se acercou também de pessoas como
Eu até anotei aqui o nome, que são os nomes difíceis, mas Camille Flammarion, Leon Denis, né, Gelei, nós vamos ver aqui Gabriel Delaine, entre outros cientistas e pensadores da época, para que fosse feito um estudo criterioso. Só que, naquele momento, a ciência, ela era, e ainda continua até hoje, uma parte dos cientistas, eu preciso que, para que eu possa testar um determinado efeito científico, eu preciso de uma coisa chamada repetibilidade. As coisas precisam acontecer uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, quantas vezes for necessário. Naquela época, a ciência funcionava assim. Ou seja, as leis de Newton, eu solto essa caneta, ela vai cair quantas vezes eu soltar, quantas vezes ela vai cair. Só que a ciência espírita não vai funcionar assim, porque nem sempre o médium ou a médium vai estar apta a fazer aquela comunicação. Os espíritos vão estar disponíveis para a comunicação. E há todo um contexto bastante complexo em volta de uma comunicação mediúnica, e que esse método que se utilizava pela ciência, e ainda muitos o utilizam, não funcionava. E, evidentemente, ainda a ciência espírita não é reconhecida como uma ciência oficial, mas ela é. Logo, Kardec percebeu, além dessa ciência experimental, ele viu que essa ciência tinha uma bagagem filosófica. Por quê? Porque a vida continua. E juntando essa ciência com essa base filosófica da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, começou a se formar um contexto maior. E aí ele percebe que essa ciência tem algo que ele sempre defendeu. E hoje, alguns cientistas extremamente importantes do mundo atual, eles também já estão assimilando isso, que é o fato de que nós podemos ter espiritualidade junto com a ciência. Nossa, isso no final do século XIX era uma coisa que não permitia. As religiões não se permitiam juntar a ciência e a ciência tampouco as religiões. As coisas eram separadas. Então, Deus é um ato de fé e a ciência não é um ato de fé. Então, isso não tem como. Mas se nós formos estudar lá as revistas espíritas de 1857, 1858, vai ver em vários textos Kardec dizendo ciência e espiritualidade. Eu não estou usando a palavra religião. Veja, eu estou usando ciência e espiritualidade precisam andar de mãos dadas. Uma completa a outra. O próprio Chico uma vez falou isso. Nosso querido Chico disse: a ciência sozinha é fria, a religião sozinha é dogmática. Ambas têm que trabalhar juntas. Pois é, mas aí, vejam vocês, que interessante. Nesse momento do contexto que a doutrina espírita se solidifica como uma ciência, uma filosofia, e uma religião. Por quê? Porque a base da doutrina espírita ela é moral dos ensinos do Cristo. E nós estamos chegando como ao final do século XIX. A eletricidade começa a sair dos laboratórios, o homem começa a estudar a composição da matéria. E aqui nós temos que entrar num detalhe, porque algumas pessoas que estão nos assistindo têm um conhecimento, vamos dizer assim, razoável do que significaria o átomo. Pode ser que algumas das pessoas não tenham. Então, vamos tentar entender o que é o conceito da matéria visto pelo lado da ciência, final do século XIX, comecinho do século XX. Pega uma rocha, bate um martelo nela, fragmenta. Pega um pedacinho menor, bate de novo, fragmenta. Vira um pozinho, só que olhado no microscópio, ainda é uma pedrona. E continua quebrando. Você consiga ser um jeito, você vai quebrar. Ele vai chegar num momento que a gente fala que o menor pedacinho possível de uma pedra, que já não é mais vista
nem mesmo com microscópio eletrônico, nós chamamos de uma molécula daquela rocha. Uma molécula é um composto de átomos arranjados de uma forma toda especial. E o que é o átomo? Até o começo do século XX, ele era a menor parte da matéria. Vários cientistas deram uma ideia sobre esse átomo, mas a que prevalece até os dias de hoje, no conceito até popular, é uma ideia meio que um sistema solar, um núcleo onde tem partículas de carga positiva e elementos que giram em volta com cargas negativas. Rutherford propôs isso. Pois é, mas aí começa que essas estruturas que nós chamamos de estruturas subatômicas não respondem à física clássica. Aquela física do cair da caneta, né? Então existem equações matemáticas para isso, a física da mecânica tradicional que nós estamos acostumados a lidar. O mundo nosso macro, que nós enxergamos no dia a dia, deixa o espiritismo um pouco de lado no momento. A física que vai controlar esses princípios atômicos e subatômicos não bate. Então, um cientista de nome Planck, ele começou a perceber que as experiências não batiam. Eu vou dar um exemplo que deixou todos os cientistas de cabelo em pé. Imagine que na minha mão eu tenho um monte de bolinha olha só, um monte de bolinha de ping-pong. Aqui na frente tem uma parede. Eu faço 2 buracos e eu começo a tirar bolinhas desses buracos. Algumas vão passar num buraco e outras vão passar no outro buraco. Mas nós estamos vendo no macrocosmo. Fizeram-se estudo com átomos, com elétrons, que é uma partícula que gira em volta do núcleo do átomo. E bombardearam com um elétron só. E o elétron passou nos 2 buracos. Epa, mas ele é uma partícula. Ou ele passa nesse buraco, ou ele passa no outro. Ele passou nos 2. E agora? Bom, aí eles começaram a ficar todo mundo de cabelo em pé. Falei, peraí, que coisa é essa? Quer que eu piore a situação? Você pega 2 partículas e faz o que eles chamam de correlação, né? Faz uma estar, de alguma forma, ligada em termos energéticos com a outra. Então, as 2 estão girando no mesmo sentido, tem toda uma interação entre uma e a outra. Você separa essas 2 partículas, coloca uma aqui no Brasil, uma outra lá na França. Se a daqui girar no sentido, aquela lá também vai girar. Se você inverter, quando pudesse inverter a rotação dessa partícula aqui, a que está lá na França vai inverter também. Eu não estou falando de nada sobrenatural, estamos falando de física pura, equacionamento matemático. Então, aquele processo antigo de que eu preciso fazer a repetição e as coisas vão continuar acontecendo, nessas partículas subatômicas não dá certo. Nós não sabemos, no cálculo, aonde o elétron vai estar num determinado momento. Não tem. É tudo estatístico. Então, eu não consigo fazer uma repetição. Peraí. A mediunidade também eu não consigo dizer, não, aquele espírito X vai dar a comunicação agora, tal coisa vai acontecer. Não, peraí. Vamos lembrar o nosso querido Chico, quando ele disse que o telefone da espiritualidade toca de lá para cá, nem sempre daqui para lá. Por isso que começamos agora a entrar num contexto bastante diferenciado. Essa física que Planck, Dirac, Heisenberg e outros cientistas que formularam os equacionamentos matemáticos, Schrödinger, que formularam os equacionamentos matemáticos, eles deram o nome dessa física de quântica. Eu vou mais longe, para deixar a gente cabeça mais doida ainda. Imagina que eu pego essa mesma rocha, amarro uma cordinha nela e começo a girar. E eu vou soltando o barbante aos pouquinhos. Evidente que a corda vai esticando e a pedra vai se distanciando.
Então, espera-se que o elétron que está girando, olha onde eu vou chegar, o elétron que está girando em volta do núcleo, se eu der energia para ele começar a girar mais rápido, ele vai se distanciar. Não. Ele vai adquirir uma certa energia, vai desaparecer e aparecer numa outra órbita. Ele tem órbitas pré-estabelecidas, por isso ele precisa de um quanta de energia. Meu Deus, vamos piorar essa situação? Enquanto eu estou olhando para o elétron, eu não estou falando nada de ficção científica e nem de coisas paranormais, estou falando de física normal. Tá? Em qualquer instituto de física avançada você vai ver isso. Se eu estiver olhando para um elétron, ele vai se comportar como um pedacinho de matéria, uma partícula. Se eu não estiver olhando para ele, ele vai se comportar como uma energia, como uma onda. Eita, coisa de doido, né? Só que lá no século XIX, quando Kardec propõe dizer, olha, existem espíritos. Tá, mas onde eles estão? Eles estão aqui. Mas aqui onde? Numa outra dimensão. Eles estão aqui, lá, acolá. O pensamento nosso não é uma coisa gerada pelo corpo físico, mas gerado por uma estrutura que nós temos, que o dito popular chama de alma, mas é algo muito mais complexo. E quando, numa das perguntas do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao espírito o que é o espírito, né, os espíritos comunicantes, o que vem a ser efetivamente o espírito, e os espíritos, então, informam a ele que espírito e matéria são coisas distintas, e o espírito é o contexto inteligente do universo. Pois é, nós temos, o universo é dividido em 3 partes. Uma chama-se Deus. Que a primeira questão do Livro dos Espíritos pergunta: o que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Tudo começa nele. Do que é feito Deus? Olha agora. Falta para vocês ainda alguns atributos para entender Deus. Por enquanto, nós temos fé de que existe Deus. Isso me lembra uma passagem. Eu estava na faculdade dando aula, era hora de intervalo. E eu tenho vários amigos, doutores, pós-doutores, gente muito inteligente. Estavam discutindo a viabilidade ou não da existência de Deus. Não porque isso, porque aquilo outro. E você escutando eles conversarem, nossa, você começa, meu Deus, eles têm uns argumentos muito fortes e tem que ser respeitados os argumentos deles contra a existência de Deus. Não, porque isso não é possível por causa disso, por causa daquilo outro, que não sei o quê. E eu quietinho ali só escutando, né? Eu não vou me meter nessa conversa. Tocou o sinal para nós voltarmos para as aulas. E no caminho de volta, no corredor para a minha sala, no meu coração bate uma coisa forte e diz: eu não consigo questioná-los, mas uma coisa dentro de mim diz que Deus existe. Eu tenho a fé de que Ele existe. Então, o primeiro elemento do universo é Deus. E de Deus partem 2 elementos, a matéria e o espírito. Esta matéria, ela pode ser tanto a matéria bruta como o mundo que está aqui à nossa volta, como uma matéria mais sutil, como o perispírito, como o contexto da espiritualidade, que não deixa de ser matéria. O espírito vive na espiritualidade, como ele vive aqui no mundo físico, mas tudo isso são diferentes estruturas materiais, repito, da matéria bruta até a matéria quintessenciada, sutil. E estamos falando isso por quê? Porque na hora que eu estou estudando uma física quântica, alguém me diz que uma partícula, se eu olhar para ela, ela é partícula. Ela é uma partícula muito pequenininha que ninguém vê nem no microscópio. A gente percebe a sua manifestação. Quem aqui
na minha faixa etária, conhece as televisões de tubo. E a televisão de tubo ela só existiu porque existia a física quântica, que emite um canhão de elétrons e bate no tubo, formando aquele brilho, a imagem, e nós rendemos isso a quem? A um espírita chamado William Crookes, que desenvolveu o tubo de raios catódicos. William Crookes foi um grande cientista que ganhou um prêmio Nobel de Física e, num dado momento, ele passa a estudar esses fenômenos que estavam se espalhando pela Europa. E o intuito primeiro dele era contestar tudo isso. E, com o passar do tempo, ele percebe que tudo isso é verdadeiro. E ele se torna espírita e escreve vários livros mostrando a realidade espiritual. Mas ele lidava com matéria sutil, com ectoplasma, com manifestações lá da Kate King, lá daqueles espíritos que se manifestavam ali para ele, aquela coisa arada toda. Então, ele estava mexendo com uma matéria muito sutil. Enquanto alguns cientistas pesquisadores do contexto espiritual estavam lá no começo do século XX estudando isso, um traz para o Brasil essa ideia do espiritismo. O Dr. Bezerra de Menezes abraça esta nova filosofia, essa nova ciência, o nosso querido Eurípides Barçanufo e tantos nomes, que se eu começar a falar aqui eu vou ficar até meia-noite, mas eles começam a trabalhar essa ciência, essa filosofia e essa religião aqui no Brasil também. E, por outro lado, outros cientistas continuam se aperfeiçoando e indo a fundo dessa tal física quântica. Essa tal física quântica que mostra situações no mundo físico que não bate nada com nada que a gente acostumava, a ponto de algumas pessoas achar que a física quântica ela é uma coisa espiritual. Ela não é. Ela é física pura, mas tão profunda, tão complexa, que o Brian Cox, um nome de um cientista americano, ele fala assim, a teoria quântica é talvez o principal exemplo de algo infinitamente esotérico, tornando-se profundamente útil. Por quê? Porque se não fosse a física quântica, nós não estávamos nessa live. Sem a física quântica não teria sido desenvolvidos componentes eletrônicos, os semicondutores, consequentemente a internet, com toda essa estrutura que nós estamos. A física quântica está por trás de tudo isso. Agora, o que eu quero fazer a gente pensar é que, num determinado momento, se rejeita a ideia da existência de espíritos, mas aceita-se que o elétron desaparece de uma órbita, ninguém sabe para onde ele vai, e depois ele aparece numa outra órbita, né? Por isso que ele está com mais energia. Se ele sair daquela órbita em que ele está mais longe do núcleo do átomo, ele perde energia, então ele desaparece de novo e volta para uma órbita menor, essa energia que ele perde, sabe como é que chama? Luz, fóton. Então, quando há esse decaimento, emite luz. Então, esse abajur que está me iluminando, ele está acontecendo uma reação ali dentro, a corrente elétrica que está passando lá, está formando reações em que átomos, elétrons estão perdendo energia e, consequentemente, fazendo a emissão de fótons. Por isso, eu não posso afirmar, mas num texto que nós escrevemos lá para a revista O Consolador, do seu Astolfo, sobre teria a mediunidade um efeito quântico, não quero dizer que a mediunidade ela está por trás da física quântica, mas ela tem efeitos quânticos, porque nós não temos, hoje, a física quântica ela respeita 5 parâmetros. Primeiro, a física quântica diz que tudo são ondas. E o espiritismo diz que
tudo é energia, ou seja, ondas. O que eu estou pensando nesse instante, vocês não estão captando. Mas o mentor que está aqui do lado, ele está captando o que se passa na minha cabeça nesse instante. Ele pode me ajudar a melhorar o processo de explicação minha. Ele está percebendo. Então, não tem o que esconder. Então, ondas. A física quântica tem 5 postulados. O primeiro é que tudo na natureza são ondas. Vou mais longe. Você quer que eu vá mais longe? Eu peguei a rocha, fui diminuindo, cheguei num átomo, com núcleo e elétron. E eu falei, o elétron ele se comporta como partícula, tem hora que ele se comporta como onda. Aí alguém pergunta, tem alguma coisa dentro do elétron? Tem. Dentro do elétron tem uma coisa chamada quarks. E o que são os quarks? Aí entra uma teoria chamada teoria das cordas, que o elétron nada mais é que um conjunto de... Quer dizer, os cientistas acreditam que ele seja um conjunto de filamentos de energia. Alguém já viu falar em energia no espiritismo? Ou tudo no espiritismo está vinculado a um processo energético? O passe, quando nós recebemos ou damos, estamos fazendo emissões energéticas. O trabalho de um contexto mediúnico, quando o médium está ligado a um espírito comunicante, é feita uma transição energética, uma onda está sendo transmitida. Então, a gente consegue, então, perceber que, primeiro, tudo é onda. Segundo, tudo é probabilístico na física quântica. E no espiritismo, a gente sabe da existência do espírito. Nós temos absoluta certeza. Se tem uma coisa na minha pequena e humilde vida que eu tenho certeza, eu posso não ter certeza de nada, mas uma coisa eu tenho certeza, a vida continua. Esta encarnação é uma entre tantas que nós tivemos e tantas que nós vamos ter ainda. Isso é fato. Mas o que vai acontecer, o que uma comunicação espírita, tudo está dentro de um processo de probabilidade, que depende de uma infinidade de variáveis. Não é porque eu quero conversar com aquele determinado espírito que eu vou conseguir conversar. Nem sempre. Outra coisa é o processo de medição. Não tem como nós termos uma forma de medir o contexto espiritual tão simples, a não ser com equipamentos espirituais que a gente desconhece. Nunca esqueço, o Divaldo estava lá na nossa casa uma vez, e ele entrou na sala de passe, ele falou, nossa, aqui na sala de passe de vocês tem uns equipamentos muito interessantes que eu não tinha visto ainda. Né? Ele já tinha visto outros equipamentos, mas muitas pessoas acham que a sala de passe é aquele lugar que o cara senta ali e fica, deixa acabar logo esse passe, que eu tenho que passar na padaria para comprar pão, depois eu tenho que passar no mercado, e aí depois eu vou embora para casa. Aquilo é um ambiente extremamente preparado com energias. A espiritualidade usa de equipamentos para fazer medições no nosso aura, na nossa estrutura psicoespiritual, para ver o que realmente nós precisamos e temos méritos para ter. Outra coisa que tem na física quântica, que tem no mundo espiritual, que é a correlação, ou na física quântica eles chamam de emaranhamento quântico. Aquilo que nós falamos, duas partículas que estão juntas, assimilando uma da outra suas características, mesmo separadas, elas continuam com as mesmas características, girando no mesmo sentido, tendo o mesmo poder energético. Pode colocar uma aqui ou outra lá no fim do mundo. Elas continuam a mesma coisa. E, por último, a física quântica é real. Ela não é uma fantasia, ela não é uma brincadeira, ela está aí, repito, eu estou aqui com um notebook aberto, meu telefone celular, a internet, vocês também na casa de vocês, graças, não é uma mágica, não tem aqui dentro um sei lá o que, uma fada, um duende, não. É pura física, pura tecnologia que precisa ser respeitado. E o espiritismo, ele está
num contexto mais elevado em cima de tudo isso. Dia virá que nós vamos conseguir, com a evolução adequada, vamos conseguir fazer medições mais precisas do contexto áurico de uma pessoa, da característica mediúnica, etc, 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 que no momento, a única ferramenta eficaz que nós temos para fazer aferições espirituais é o médium. É a única que nós temos. Mas dia virá que nós vamos ter instrumentos. Quem leu aqui os livros de André Luiz vão ver quantos instrumentos André Luiz fala na espiritualidade, psicoscópio, e entre outros, uma infinidade de instrumentos. Vocês lembram, não sei se vocês assistiram o filme do Nosso Lar, ou leram o livro, em que o André Luiz fala para o mentor lá, a pessoa que cuidava dele, que era a pessoa que estava trabalhando ali com ele, falou, puxa, eu queria tanto ver minha família. Aí ele falou, olha, você ainda não tem méritos não tem autorização para descer lá na Terra. Descer na Terra é uma forma geográfica, né, de pensar que eles estão lá fora da atmosfera. Não, não é nada disso. Eles estão aqui, só que numa outra, né, um outro campo vibracional. Mas para ir para aquele campo vibracional da Terra, você não tem ainda autorização. Mas eu tenho onde eu te levar. Vou te levar numa sala onde você vai conseguir ver o teu pessoal lá na Terra. E se alguém prestou atenção, ele entra numa sala que parece que tem um monte de notebooks. E quando você lê o livro escrito em 1940, Guaraná com rolha ainda, o que ele vê? O que o Chico escreve pelo André Luiz? Ele escreve lá, eu entrei numa sala que tinha uns quadros e eu olhava naqueles quadros e eu via o pessoal na minha casa. Não existia televisão naquela época, computador, mas nem por sonho. Neumann, né? O von Neumann, ele estava no primeiro grau ainda, quando essas coisas foram psicografadas. Então, aí o diretor do filme foi muito brilhante, ele colocou notebooks para fazer o filme. E então nós vamos ver que a espiritualidade está alguns anos-luz à nossa frente em termos de tecnologia essa que um dia nós vamos entender, mas o Dr. Bezerra deixa muito claro numa coisa, não vamos deixar as coisas separadas. O contexto espiritual, tecnológico, está profundamente agregado ao movimento moral, à necessidade da moralidade. Porque se nós nos desvincularmos, nós vamos ficar frios. Logo no começo, não teve um recadinho falando, olha, nós vamos ter o trabalho com as crianças. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos ajudar o próximo. Nós vamos fazer com que nos sentimos humanos. Pois, né? Lembra de Charles Chaplin? Seres humanos é que nós somos. A física, as ciências, elas são lindas, mas elas precisam estar vinculadas a um proveito superior para o homem. Einstein se lamentou e chegou a ficar doente quando ele soube que muitas das suas descobertas foram usadas para coisa não muito elegante. E a física nuclear é algo maravilhoso, só que, infelizmente, todo mundo sabe o que foi feito dela, mas ela não foi criada para isso. Existe muita coisa que se faz com física nuclear, remédios, coisas fantásticas para a vida. E com isso, nós vamos vendo que a física quântica vem para somar ao contexto do espiritismo e de todos os contextos espirituais. E aí nós vamos lembrar aqui que eu fiz uma anotaçãozinha, muitos de vocês já devem ter lido, aquele físico indiano, o Amit Goswami, ele e o Capra, também outro físico, que estudaram física quântica até com profundidade,
e começaram a ver a possibilidade de esses conceitos quânticos serem relacionados à nossa vida, a esses contextos de espiritualidade. Claro, ninguém é perfeito, mas eles têm lá algumas colocações que fogem à doutrina espírita que nós seguimos, mas é válido, é muito válido essa ideia que vários cientistas, eu estou na minha frente aqui com um livro chamado Princípios Quânticos do Cotidiano, o autor é um nordestino chamado Wallace Lima. Fantástico o livro dele, é um físico também, fantástico o livro dele. Ele trabalhando a física quântica na vida. Eu usei o livro dele para calçar o meu tripézinho aqui, para poder colocar o telefone, e já ficou no jeito para eu poder ler o título do livro e passar para vocês, caso haja o interesse de estudar. Eu gostei muito do livro dele. Então, nós estamos vendo que aquilo que o Kardec fala lá no final do século XIX, em juntar ciência, filosofia e espiritualidade, nos dias de hoje, inúmeros cientistas já estão fazendo isso. Vários cientistas já estão trabalhando em cima disso, porque não tem outro caminho. Isso tem que acontecer. Aí você pode me perguntar, e como é que fica a fé nisso tudo? Porque muitas das coisas que a gente... Por exemplo, agora há pouco eu falei de Deus, e Deus ainda é uma concepção de fé. Apesar que a doutrina espírita diz que nós temos uma fé raciocinada, isso é verdade. Só que num primeiro momento, nós acreditamos em Deus por quê? Porque nós acreditamos. Num segundo momento, nós vamos analisar vários conceitos e ver, puxa, realmente Deus precisa existir. Porque senão isso não faria sentido, aquilo outro não faria sentido. Mas num primeiro momento, nós somos carregados pela fé. E eu tenho, agora me veio aqui um exemplozinho bem interessante. Você precisa comprar um telefone celular. Você sabe como funciona um telefone celular? Não, não sabe. Você usa, né? Você só usa o telefone, você não sabe toda a engenhoca eletrônica que tem lá dentro. Pois bem, aí teu amigo vem e fala, olha, você vai comprar um telefone? Compra aquele telefone da marca X, aquele é excelente. Você tem fé naquilo que ele falou. Você vai na loja e fala, eu quero o telefone da marca X, porque meu amigo diz que é bom, e eu acredito, eu tenho fé nele, que esse telefone é bom. E aí eu compro o telefone funciona. A partir desse momento, eu deixo de ter fé, porque agora eu acredito piamente, porque eu constatei que aquilo funciona, que aquilo existe. O contexto de Deus para com nós no Espiritismo é o mesmo. Num primeiro momento, é uma fé, até o momento em que você vai vivenciando e passa a não ter mais fé. Você passa a aceitar, acreditar e ter certeza. Por isso, vai chegar uma hora na vida minha e de todos nós que poderemos falar, como disse o Cristo, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Ou como Paulo, quando ele disse, eu não sei se eu vivo ou Cristo vive em mim. Pois justamente nessa total integração. Naquela época não está se falando de física, de nada científico, o homem não estava nem um pouco preparado para nada disso, se bem que naquela época já se falava em átomos, só que tinha um outro nome, né? Mas já, desde os cientistas daquela época já questionavam como é a matéria no seu princípio. Sempre houve esse questionamento. Hoje, com os equipamentos eletrônicos, com a sofisticação do conhecimento, com a profundidade que a ciência atingiu, nós já temos uma infinidade de observações, de conhecimentos muito, muito, muito profundo, né? Por isso, nós vamos perceber que, com tudo que nós estamos vendo aqui, e eu só falei a ponta do iceberg do contexto da física quântica, porque não há tempo hábil para tudo isso pertence a Deus. A gente normalmente fala assim, as leis de Deus,
tudo são leis de Deus. As leis de Deus, as leis morais, sim, claro, mas as leis da física, da química, da matemática, da psicologia, da sociologia, tudo pertence a Deus. Então, o nosso querido mestre vem e diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e o resto lhe será dado como acréscimo. É o primeiro ponto que eu preciso. É criar o reino de Deus dentro do meu coração. E ele vai mais longe e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelos seus ensinamentos. E quando a gente vai entender Jesus, nós começamos a entender quando ele diz que a casa do meu Pai tem muitas moradas, quando ele começa a mostrar para a gente uma infinidade de ensinamentos, que nos dias de hoje tudo fica mais claro, porque a gente começa a ter a aceitação e muito mais a uma comprovação. A física quântica, a física clássica de Newton, a química, a filosofia, a espiritualidade ou religião, como queiram, tudo isso vem para nós, para o nosso enriquecimento, para a nossa evolução. A escola terrena, a escola aqui, a Terra, é um momento que nós precisamos absorver o máximo que nós pudermos, cada minuto, cada segundo. E eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim. Que eu preciso aproveitar cada instante da vida que o Pai nos oferece. Pois Deus é amor. E o meu querido amigo, mentor aqui do lado, quando ele ainda estava encarnado, ele me contou uma historinha que eu guardo comigo, muito importante. Eu queria ser Deus para mudar o mundo. Eu queria ser Deus para acabar com o sofrimento, com a dor, com todos os problemas da humanidade. Mas se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. Não é verdade? Então, o que eu posso dizer agora é: eu agradeço imensamente à Casa Inácio Daniel, a pessoa do Cláudio, do meu xará, do Wagner, que eu conheci hoje à tarde. A todos vocês, muito obrigado a essa oportunidade de bater um papinho aqui. Desculpe meu jeito de ser. Eu quero agradecer a Maiara, o carinho dela para com a gente, que me deixou até assim, puxa vida, falei, meu Deus, quanta gentileza, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a todos hoje e sempre. Que assim seja. Nossa, que palestra linda, que palestra encantadora. Foi simplesmente fantástico, né? E você vê a mistura, né, do físico, do cientista, do professor com o espiritual. Então, essa é a meta de evolução, né? É andarmos juntos em todos os conhecimentos. Então, é de fato muito emocionante mesmo ver o professor Wagner falar Obrigado. sobre isso, né? Obrigado. E aí, diante de tanto conhecimento sobre ciência, sobre física, sobre tudo, ver você terminar, colocar um resultado final de uma palestra dizendo tudo pertence a Deus. É a coisa mais bonita que eu pude ver durante esse meu estudo no caminho da física quântica, de várias outras pessoas que eu já ouvi falando. Esse sentimento de realmente colocar tudo pertencente a Deus é simplesmente maravilhoso, é magnífico. Eu acho que é por aí, né? O resultado de tudo é isso mesmo. Então, eu também estou muito emocionada e muito grata a Deus, muito grata por você ter aceitado o convite,
sabe, a gente já está esperando a próxima. Opa, estamos Mas, aqui. O dia que precisar, antes eu só nos queria fazer avisar. umas perguntinhas que deixaram para você Sim, no chat. claro, claro. A Elaine Garcia, ela pergunta assim, professor, eu costumo pelo menos uma vez por semana tomar passe energético pela internet. Isso é válido? É válido. O problema todo é que é evidente, né, pessoal? O passe presencial, ele tem uma eficácia maior, mas o passe, no momento atual, a espiritualidade, eles estão vendo a situação em que nós estamos e quando você está na sua casa vibrando para receber a energia de um ponto para cá, essa energia vai vir. Por quê? Porque o mentor que está ao seu lado, seu mentor individual, ou um mentor designado pelo local onde você está mentalizando, ele vai trazer essa energia, sem a menor dúvida. É mais ou menos parecido quando a pessoa vai no centro tomar passe pelo outro. É válido, mas é evidente que seria melhor que o outro fosse lá tomar o passe. Então, por enquanto não dá, vamos tomar esse passe energético à distância, sem problema nenhum. E quando for possível, vamos, né, nos locomover e ir até a casa espírita, se assim for possível, e tomar presencialmente. E provavelmente a energia vai ser maior. A Simone Castro, ela está pedindo para repetir o nome do livro indicado. Opa! Princípios quânticos no cotidiano. O autor chama-se Wallace, Wallace, Lima, 2I e 2A. Nome chique, né? Não Lima, Lima, não, é Liimaa. Eu, particularmente, gostei muito do livro dele. Ele foi aluno do Amit Goswami. Ele foi aluno, né, do Amit. Então, esse moço foi muito feliz na construção desse livro. Eu gostei e indico. Eu também tenho livro, só que meus livros são de engenharia, eu não vou indicar aqui, porque não faz o menor sentido. São livros para estudante de engenharia, então não faz sentido nenhum. A Mara Soares, ela diz assim, professor, por gentileza, poderia indicar um livro sobre física quântica para iniciantes? Sim, posso. Então vamos aqui. Eu já, ai meu Deus, olha, depois falam que não, né? Então existe um livro que eu baixei, quando estava no meu, baixei em PDF, chama-se Teoria Quântica, uma breve introdução do John Polkinghorne. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Mas é um PDF, chama Teoria Quântica, uma breve introdução. Adorei o livro, o nome do autor, esse é um livro que está traduzido para português, John, Polkinghorne, John, Polkinghorne. Chama-se, o nome do livro é Teoria Quântica, uma breve introdução. Esse é um livro que eu aconselho. Um outro livro muito bom também para quem está começando, não é um livro para físicos, chama-se O Universo Quântico. Tudo que pode acontecer realmente acontece. O nome do autor, eu até pus uma frase dele aqui, Brian Cox, Briancox. Esse também um livro que você pode baixar da internet em PDF. Eu comecei a pesquisar, gostei do livro. É um livro leve, não é um livro também traduzido. São 2 livros que você consegue baixar em PDF e é bem leve, que vai. Só que esses 2 livros, eles vão falar de física quântica, mas os 2 autores vão relacionar a física quântica com a vida, o que é bastante interessante. O Giovanni, o Joey, ele diz assim, professor, como físico e espírita, eu gostaria de saber sua visão sobre as manifestações que temos visto ultimamente, por exemplo, as luzes no céu do México durante o terremoto. Pois é.
Isso aí é uma coisa bem interessante. Todos nós sabemos que nós estamos num momento da humanidade de transição planetária, né? Nós saímos de um planeta primitivo há uns 50 mil anos atrás, entramos num planeta de expiações e provas, e neste momento nós estamos adentrando a um planeta de regeneração. Kardec, durante o período da codificação, ele evitou falar muito sobre o assunto dos nossos irmãos de outros planetas, porque isso ia dar um nó na cabeça das pessoas, isso é fato, né? Mas, na Revista Espírita de 1858, tem alguns artigos onde ele fala sobre os extraterrestres, até porque Jesus disse: a casa de meu pai tem muitas moradas. E a casa de meu pai tem muitas moradas não é uma nuvenzinha no céu, cheia de casinha igualzinha, com os anjinhos tocando harpa, que isso deve ser muito chato, né? A casa de meu pai tem muitas moradas, é porque a espiritualidade é altamente dinâmica. As cidades na espiritualidade são de um dinamismo muito grande, onde tem milhões de pessoas. Essas luzes podem ser reflexos dessas cidades espirituais, podem ser irmãos de outros orbes que começam a chegar à Terra, mas o Chico disse que assim que o planeta Terra entrasse realmente num planeta de regeneração e o homem deixasse de ser tão agressivo, eles fariam contatos com a gente. Eles não fazem porque eles têm simplesmente medo da gente. Nós somos extremamente violentos. A igreja criou o céu e o inferno por causa disso. Eu dei aula numa faculdade católica e o diretor, o padre, um cara que falava só 8 idiomas fluentemente, um homem de um conhecimento maravilhoso, ele virou para mim, num dia brincando com ele na sala de professor, eu falei: padre, não faz assim que você vai para o inferno, hein, padre? Ele levou a sério, me levou num canto e falou: Wagner, ele não sabia que eu era espírita, eu tinha medo de falar que era espírita e perder o emprego de professor, faculdade católica, eu ficava quieto. Aí ele falou: Wagner, fez assim: eu vou te contar uma hora, não existe céu e inferno. Quando a gente morre, a gente vai para um outro plano, onde tem lugares bons, lugares não muito bons, mas negócio de céu e inferno a igreja teve que inventar para policiar a violência dos homens. Por isso essas luzes, seja no México, seja onde for, eu não posso atestar, mas eu posso dizer que ou são reflexos espirituais de cidades espirituais, que não são poucas em toda a crosta terrestre, são as milhares, como pode ser nossos amigos extraterrestres tentando se achegar. A Viviane pergunta, professor, o que é perispírito? Perispírito, vamos lá. Aqui está um corpo físico, né? Corpo físico. O Espiritismo diz que o corpo físico ele apenas é uma expressão da consciência. A consciência não está dentro do cérebro. A consciência é um ser imaterial. É um ser que nós, no Espiritismo, chamamos de espiritual. Então, a pessoa que fez essa pergunta não foi o corpo físico que fez essa pergunta. Quem acabou de fazer a pergunta, a menina, ela é um espírito. Quem fez foi ela espírito, e não ela corpo físico que fez a pergunta. É isso que tem que entender. Então, nós somos espíritos num corpo físico. Só que o espírito, lembra quando eu falei? O espiritismo entende que existem Deus, matéria e espírito. O espírito não consegue se ligar à matéria pela diferença vibracional muito grande. Então, existe um contexto material mais que tendenciado, mais delicado, que o Kardec optou chamar de perispírito, igual tem as camadas exteriores e interiores da pele, existe uma epiderme, né? Ali aquelas camadas. Então, o perispírito é uma camada entre o corpo físico e o espírito. E deixa bem claro. Então, quando uma pessoa fala, eu acabei de ver um espírito, não, ela não viu um espírito, ela viu
perispírito. O espírito é a consciência que está ali, é o ser inteligente que está dando forma àquele espírito. Por isso que o André Luiz fala, e outros autores de espírito, o próprio Divaldo, no livro do Filomeno de Miranda, aí, Rumo ao Planeta de Regeneração, que eu estou lendo, ele fala isso, ele fala, poxa vida, a pessoa teve uma vida não muito elegante, não muito ética, pisando no tomate, vamos falar português, claro, ao adentrar o mundo espiritual, ela carrega essa vibração pesada, que exala no seu perispírito. Então, o perispírito dela vai estar deformado. Quando ela começa a se corrigir, o perispírito vai tomando essa coisa bonita de novo, né? Que a gente vai confundir perispírito com aura, são coisas distintas, mas que se interpenetram. É bem engraçado mesmo essa questão, porque geralmente a gente não explica, porque pode causar uma certa confusão, mas nós, os médios, a gente não vê o espírito, né? Vê o perispírito. A gente vê É o o plasma que se perispírito. forma, né? Então, Não, mas a gente não consegue dar essa explicação sempre, porque popularizou, né? Que é ver espírito, ver os exatamente. mortos. Ver os mortos é pior, porque eu falo assim, eu nunca vi um morto na minha vida. Aliás, eu posso até ter visto um morto, mas ele está vivo, está encarnado, porque tem gente que está morta em vida, né? Mas morto Exatamente. nunca falei, né? Exatamente. Então é muito Exatamente. engraçado quando a gente fala, não, eu não vejo o espírito, eu vejo o perispírito, né? O espírito é a É. consciência. Isso aí Mas vem de encontro, desculpa te interromper, não, sem Mayara, só problema. para deixar mais claro para ela, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi um espírito que ele tinha uma roupa, uma indumentária, todo um negócio. Por quê? Porque ele gosta de ter aquela aparência. Aquilo, então o eu dele mesmo, o espírito dele, coloca para fora aquela vontade de ter aquela aparência. O Divaldo conta numa história dele que ele foi num país da América Latina, que eu não me recordo agora, e ele estava dando uma palestra e o teto do centro era de zinco e chovia, fazia aquele barulhão e ele tinha que falar alto para poder, né, transmitir a palestra, e de repente um espírito aparece, um perispírito, aparece lá na ponta, né? E ele olha aquele espírito, ele estava vestido igual os maias, os astecas, com aquela indumentária toda. E o Divaldo, muito engraçado, porque ele ficou com medo quando ele viu aquilo, falou, meu Deus do céu, o que é isso? Aí o espírito foi chegando perto dele, abriu os braços assim, ele ficou, meu Deus, agora danou tudo, né? Aquele jeitão do Divaldo falar. Só que o espírito era um espírito de luz, é que ele gostava de ter aquele aspecto. Então, o perispírito dele tem aquele aspecto que lhe agrada. Ele tinha essa capacidade de, a ver a palavra agora, moldar o seu perispírito. Eu já aconteceu comigo de um espírito me dizer que era Allan Kardec, né? Vim conversar comigo e falar, olha, prazer, eu sou Allan Kardec. Daí eu olhei para ele, aí eu, é mesmo? Nossa, eu queria ser o Chico Xavier, mas eu não consigo. Então, o Divaldo está encarnado, eu não posso ainda. Mas acontece muito, né? E é bacana mesmo esse entendimento. Poucas pessoas entendem que o médium vê não é o espírito, é o perispírito. Seria quase que tomar uma característica divina de Deus se a gente conseguisse ter acesso ao espírito, né? Porque nós teríamos acesso às consciências. Então, é uma característica divinal, né? E vai chegar Impossível um ser momento repassada. que nós vamos deixar de ter perispírito, que é a famosa segunda morte, né? A primeira morte é quando a gente desencarna desse corpo físico para depois voltar de novo, vai e volta, vai e volta. Mas vai chegar um dia que nós vamos atingir um nível de espiritualização tão alta que não teremos mais perispíritos. Seremos um ponto de luz no universo. Nossa, que bonito. Nossa, eu poderia ficar aqui a noite inteira conversando, aprendendo com você, porque realmente Obrigado. foi Obrigado. fantástico, professor. Muito, muito obrigada Obrigado. mesmo. Somos só gratidão hoje aqui. Todos nós do Grupo Inácio Daniel, nós somos 120. Obrigado. Aparece só a Mayra, mas tem 120 pessoas que são braços e pernas desse grupo e que estavam todos ansiosos por essa palestra, sabe? Estávamos todos assim, foi simplesmente fantástica mesmo. Eu não tenho Obrigado. palavras suficientes, vocabulário para agradecer a oportunidade, viu? É o carinho de vocês. Eu não mereço
Tanto não, eu agradeço profundamente. Não mereço, mas agradeço. E agora eu estou um pouco sem rumo, porque sexta-feira é a minha. Logo depois da sua fazer a minha, isso é uma covardia sem tamanho. Eu devia Opa, eu ter vou mudado a data assistir. da minha palestra. Que Eu vou assistir, responsabilidade, vou entrar né? no bate-papo e encher você de Meu perguntas. Deus do céu, que responsabilidade. Fazer uma palestra depois de você é Não, complicado, viu, não, tem professor? É nada a ver. complicadíssimo. Então, gente, aproveitando o ensejo que nós estamos encerrando, né? Para agradecer ao professor Wagner, a excelente palestra, as palavras Obrigado. magníficas e engrandecedoras, porque não são só palavras científicas ou meras palavras jogadas ao vento, são palavras com amor, são palavras mesmo como o Espiritismo requer, palavras entonadas com muito amor. Muito obrigada mesmo. E é você de casa, eu vou pedir novamente para que a gente possa fechar os olhos materiais, os olhos físicos, para que a gente possa dar início à nossa prece final, para equalizar, para manter o padrão vibratório alto, como vem mantendo na palestra inteira. Deus amado, espiritualidade amiga, nós hoje te agradecemos a oportunidade, te agradecemos a vida, te agradecemos as folhas em brancas que tu nos deste todos os dias para fazer um novo desenho. Deus amado, nós pedimos pelos nossos irmãos na rua, em situação de necessidade, nós pedimos pelos nossos irmãos nos hospitais, aqueles que passam por esse momento pandêmico. Senhor, sopra ar naqueles pulmões, porque eles precisam. Deus amado, olhai por todos os doentes, Senhor. Olhai por todos aqueles que estão em leitos de hospitais e também em casa doente. Deus, olhai e visitai cada presídio desse país e do mundo. Vai lá e dá força, dá luz, dá mudança, Senhor, dá oportunidade, porque nós sabemos que Tu és perdão. Deus amado, visitai os asilos, visitai aquelas pessoas que são dependentes químicos, visitai todos os templos religiosos e todas as casas espíritas, visitai os nossos lares, cada um que assiste, cada um que irá assistir, visitai os nossos lares, as nossas profissões, que cada passo que nós dessemos seja muito abençoado. Nessa noite nós te entregamos a nós, as nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos que partiram. Visita as pessoas enlutadas, Senhor, que sofrem tanto pela ausência dos entes queridos. Essa dor que fulmina no peito, Senhor. Vai lá dar um abraço na alma de cada um e ensina com o teu amor que a vida continua e que essa dor irá se transformar em saudade e em amor tranquilo. E tudo isso que te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome da espiritualidade amiga e também do seu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Muito, muito obrigado, professor. Um abraço muito grande. Tchau. Estamos à disposição. Vai encerrar aqui, já entrando no WhatsApp dele, pedindo uma nova data, gente. Não se Por preocupe. favor. Estou à disposição. Muito, muito A hora que obrigada. precisar. Para mim é uma Muito alegria. obrigado vocês em casa, muito obrigado por ter acompanhado, muito obrigado por tudo, por tudo. A Casa Inácio Daniel agradece imensamente a oportunidade. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Maiara. Muito obrigado, Maiara. Tchau. Um abraço para o Cláudio e para o Wagner.